O debate tá bom e a gente está de volta. Terceiro bloco do Fluminense em debate. E agora eu parei até para olhar a pauta aqui para conferir o que eu vou estar falando. E Savioli, a Flusócio, vamos falar um pouquinho da nossa instituição, né? A Flusócio divulgou um post, no mínimo polêmico, que o Fluminense pode terminar esse ano no azul. Se eu me lembro bem, no programa da semana passada, a gente estava falando aqui, por dar um abraço para todos os leitores da semana passada, que o pessoal comentou lá e falou que gostaram muito do programa. Que bom! Porque a gente está aqui com esse único intuito, que vocês acompanhem, participem, pode até não gostar, mas pelo menos deixe seu comentário lá e critica, faça, que a gente está tentando melhorar e está sempre correndo atrás. Mas voltando ao assunto, a Flusócio falou que o Fluminense pode terminar o ano no azul. E, na semana passada, a gente falou que o Fluminense tinha recebido do nada uma dívida de 22 milhões de reais. Como assim? Vai lá, explica como o Fluminense pode terminar esse ano no azul. Pode mesmo? Meu nobre Verinha, qualquer que seja a sua tese, é difícil de explicá-la, né, quando se fala de Fluminense, porque as informações são sempre muito obscuras. Aliás, se são obscuras, não são informações, né? São enigmas. Mas eu acho que o Fluminense tem muitos enigmas. Agora, esse cálculo que a Flusócio fez, ele procede, eu já tinha feito. Você já tinha antecipado. Já tinha antecipado. Esse vira é terrível. Na verdade não fui eu não antecipei. Era um consenso, né? Na verdade, era um consenso que o Fluminense até poderia terminar o ano no azul. O problema é que, se você pegar o balanço de 2010, de 2011, e comparar... Não, minto. Se você pegar o balanço de 2011 e comparar com o orçamento de 2012, o que você vai ver? Que as cotas de transmissão de TV no orçamento de 2012 estão iguais ao balanço de 2011. Ou seja, pelo que consta nos demonstrativos financeiros do Fluminense, não houve qualquer aumento na cota de transmissão de TV, quando nós sabemos que o Fluminense teve um aumento de 2011 e 2012 por conta daquela renovação, né, de cerca de 22, 23 milhões, pelo que a gente andou calculando por aí, né? Então, a gente descobre, obviamente, que isso aí foi antecipado, né? Foi antecipado de 2012 para 2011. A partir daí, todo aquele prognóstico de que o Fluminense poderia, né, até fechar o ano no azul, vendendo um jogador muito bem vendido, né, e tentando manter as finanças, né, as despesas com rédea curta, e até tentando, né, focar um pouquinho no aumento de receitas, que era possível, e deixou de ser a partir do momento que você não vê entrar essa diferença, né, de receita. Acabou entrando por conta do tal adiantamento que foi confiscado, que, na verdade, não foi confiscado, né? Pelo que a gente sabe, parte do dinheiro, né, foi confiscado porque eram dívidas que não eram parceláveis, né? Dessas dívidas que foram executadas, elas não eram parceláveis, e acabou que essas foram perdidas, né? Esse dinheiro foi perdido. O resto entrou numa batalha judicial, o Fluminense foi no mercado, pegou dinheiro emprestado, enfim, não sei, no final das contas, ainda estou tentando fechar essa conta, né? Mas a verdade é que o Fluminense tinha uma previsão orçamentária de 23 milhões de déficit. 23 milhões de déficit é mais ou menos esse dinheiro aí, essa diferença da Rede Globo que poderia entrar. Com a venda de um atleta, né, você reforça ainda mais essa possibilidade. Então, o que a Flusócio falou não tem nada de absurdo, né? Está dentro dos números razoáveis. Agora, a questão é saber se nós vamos vender um atleta, né, se tem atleta com preço, né, de mercado, que tenha preço no mercado capaz de suprir essa deficiência, né, do exercício, para ver. Então, quer dizer, pode acontecer. Eu não acredito, não, mas pode até acontecer, sim. Eu ia usar uma expressão aqui que eu acho péssima, que é traduzir, né? Eu ia falar, traduzindo para o espectador, esse discurso, essa questão de você estar
fechando um ano no azul, até que ponto isso é tão positivo assim por uma questão, de repente, de estancamento de um processo de crescimento de uma dívida? Não, é o estancamento. É o estancamento. É o estancamento. Então, o seguinte, aquilo. você... Só para explicar, que eu acho que para torcedor do Fluminense a gente não precisa traduzir nada, né? Quem está assistindo aqui, quem está acompanhando, obviamente está entendendo e está muito por dentro disso que você está falando. Porque traduzindo parece que a gente está falando outra língua e que o outro é incapaz. Uma vez eu vi isso e achei péssimo. De traduzir. Que traduzir? Mas também ninguém é obrigado a entender sobre finanças, né? Mas também ninguém precisa subestimar a inteligência de quem está assistindo. Mas vamos lá. Então, em vez de traduzindo, explicando, estancando a dívida, isso já é um grande passo. Porque o que acontece? Você tem que entender, porque quando se fala em número, em economia, em política, né, esses números eles estão sempre sujeitos a várias interpretações. Eu tenho medo do discurso, Savioli, porque é aquilo. Quando você diz, vamos fechar o ano no azul, a tendência inicial é de todo mundo bater palma e falar viva, viva, viva. Eu que sou eu falo, sempre fui um entusiasta da gestão, eu acho que o Peter tem valores, tem ideais, é um cara que não vai levar dinheiro do Fluminense, é um cara que está lá para estar crescendo com o Fluminense. Mas mesmo gostando e tendo esse ponto de vista positivo em relação à gestão, é o que vem sendo feito aqui, a gente tem que saber separar o famoso joio do trigo, o que é discurso e o que realmente é a prática. Você lembra? Não sei se você lembra, mas no Fluminense, etc., para abril, mais ou menos, de 2011, o Fluminense divulgou aquele balanço trimestral, que dava um superávit de 15 milhões. E aquilo era comemorado com fogos, né? E nós publicamos a matéria, né, dizendo que balanço positivo do primeiro trimestre não é razão para euforia. Né? Por quê? Porque não era razão para euforia. E, no final, a gente viu no que deu. Então, aí entra isso que você falou. Como é que você explora os números? Você pode explorar os números de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Né? A questão é a forma como você interpreta e o que você quer vender. Né? Então, para isso, a gente tem que entender três coisas. Existe uma coisa chamada, se eu não me engano, gente, eu não sou contador, não sou financista, apenas sou um curioso. Né? Mas profissional de marketing. E tenho brigado para ter informações. Inclusive, eu tive uma reunião com peritos de contabilidade. Né? Agora até me escapou o nome, tá? Mas é uma pessoa ligada ao Fluminense. Eu já passei 2 horas ouvindo. Né? Então, o que me parece ser o balanço operacional. O que quer dizer isso? Você tem a previsão de R$50 milhões de entrada de receita de um lado, e você tem 50 milhões de previsão de despesas do outro. Né? Se isso se concretiza no final do ano, você fechou no zero. Né? Nisso, o Fluminense, desde a época do Orcades, que eu andei olhando o balanço, não sei se foi 2009, 2008, provavelmente 2009, já tinha fechado no positivo. Né? Ou seja, o Fluminense tem fôlego. O Fluminense tem fôlego. Só que aí você tem uma outra, dentro desse mesmo orçamento, dentro desse item de despesas, você tem a despesa chamada, você tem a correção financeira. Né? Ou seja, juros de empréstimo, né? Correção de passivo circulante, né? Ou seja, de tributos. Né? Ou seja, você tem aquele tributo, ele vale... Você tem 60 milhões de dívida de tributo, 100 milhões de dívida tributária. Aquilo tem uma correção. A correção, me parece, que foi de 6,6%. Aí você dá 6,6 milhões só de correção. E isso aí vai acabar fazendo o quê? Vai impactar no exercício. Ele vai se somar essa despesa aqui que estava igual e vai transformar essa despesa numa coisa maior que a receita. Entendeu? Aí que complica. E a terceira questão é como vai aumentar o endividamento. Para você não aumentar o endividamento, você tem que, a sua receita ela tem que cobrir essas despesas, né, as despesas do exercício, e tem que cobrir a correção. Né? Tem que cobrir a correção, tem que cobrir essa questão do passivo financeiro. E isso a gente não costuma ter. E o que a FluSócio divulgou foi que nós conseguiríamos cobrir todo esse passivo, né, todas essas despesas. E aí, sim, nós não aumentamos a dívida. Para a gente diminuir a dívida, se as receitas forem maior do que isso.
Entendeu? Somada às despesas ordinárias dos exercícios, as despesas previstas, mais as despesas financeiras. Se a receita for maior do que isso, aí nós começamos a abater a dívida. Gente, nós estamos muito longe disso. Né? Eu acho até praticamente impossível um clube de futebol hoje, não só o Fluminense, volto a repetir isso aqui, isso é quase todos os clubes do Brasil, sem exceção. A questão da dívida, de abater a dívida, uma dívida no patamar que elas estão, é praticamente impossível. Se a gente conseguir reduzir o déficit, já é muito. Né? Você conseguir reduzir o déficit já é muito. Agora, é verdade, já foi falado, sim, que o Fluminense tinha condições. O Fluminense tem fôlego. O problema do Fluminense, quando o pessoal fica com aquele mantra, né? Problema são as gestões passadas. Sim, são as gestões passadas mesmo. Mas também é atual. Não, na verdade não é atual, são as passadas. Entendeu? São as passadas, é o que foi feito. Agora, não adianta. Mas a atual carrega. A dívida não é da gestão passada, a dívida é do Fluminense. É do Fluminense, então, tem que pagar. Então não adianta ficar nesse discurso. A gente sabe disso. O torcedor não é burro. Entendeu? Agora, tem que administrar isso. E é difícil administrar. Eu acho que quem hoje pensa, não, o Fluminense tem que abater o passivo, é coisa para 5, 6, 7 anos. Agora, se nós continuarmos antecipando receitas, entendeu? Nós não vamos conseguir nunca. Não vamos conseguir nunca. Vai gerar um efeito bola de neve. Efeito bola de neve. Mas é aquilo. Bom, já debatemos bastante aqui esse assunto, Marcelo. Eu já virei perito financeiro também. Exatamente. Gente, eu tentei explicar. Pelo menos eu sou esforçado. Explicou muito bem, eu tenho certeza que todo mundo entendeu. E foi um assunto que sai um pouco do nosso dia a dia aqui, de estar só falando de futebol, de resultado e tal, mas a gente debate o Fluminense. Se você falar só de futebol nesse campeonato, o que o Fluminense e o Atlético Mineiro estão fazendo, a gente não tem mais o que falar, pô. Então, vamos falar do futuro, já que o passado e o presente, todos sabem quais são os nossos comentários. Fluminense e Vasco, jogo no sábado, é só chutar que o Fernando Praz vai aceitar, concorda? Não. Olha, você viu Flamengo e Vasco, não viu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha que o Prestes está numa fase que já são 2 jogos seguidos que ele falhou ali. Acho que diferente do Cavalieri, que está numa fase esplendorosa, digno de camisa 1 da seleção alemã e da seleção inglesa, porque de seleção brasileira, por favor, já é há muito tempo, já era para ser o titular, já absolutamente. Eu acredito que o Fernando Praz, não estou levando fé, não. Chuta de longe, pô, que vai ser o Thiago Neves acertando uma faltinha lá. Vai que a sorte dele muda. Mas sorte já basta o Magrão, né, que teve nesse final de semana. Pois é. Mas você vê. Já. O Fábio também fez uma defesa espetacular. O Fred matou no peito, falou, vou fazer, chutou. O Fábio saiu em cima. Que defesão do Fábio. Então, pô, deixa o Praz falhar com a gente também, pô. Eu acho que é porque os goleiros adversários eles estão entrando em campo e eles estão se inspirando no goleiro do outro lado. E aí está acontecendo isso. Pode ser. Isso acontece muito, por sinal. Caramba, pô, tá o Cavalieri lá do outro lado. O cara tá pegando tudo. Eu não posso fazer feio. Vou ter que fazer alguma coisa, pelo menos. Aí o cara joga aquilo tudo. Verdade. Nossos atacantes que se virem, né? Exato. E o Fred volta. Fred que ama o duelo com o Dedé. Eu já reparei que o Fred, quando sabe que vai jogar contra o Dedé, ele parece que o Fred entra com mais vontade de mostrar que ele é o melhor zagueiro do Brasil, mas o melhor atacante sou eu, e não tem o melhor zagueiro do Brasil que me pare. E tem o Messi de Xerém também voltando, né? Messi de Xerém, mas vai começar com o Rafael Sobis, né? Acho justo até. Não sei. Será? Não sei, mas o Dedé tá rezando que entre o Sobis. Porque o Messi de Xerém bagunçou ali aquele Vasco no Campeonato Carioca. Vai dar Fluminense, né? Vamos ser torcedor? Vai dar só se eu tivesse dons proféticos. Mas né? você já mostrou aqui nesse programa hoje. Não brinque conosco, você já mostrou que você tem dons proféticos. Eu só interpreto os fatos. Eu tento interpretar os fatos, fazer uma análise estatística. E a sua interpretação dos fatos diz que vai dar Fluminense? Não, a minha interpretação dos fatos diz que a tendência é que dê Fluminense. A tendência não, vai dar ou não vai dar Fluminense? Não, eu não posso afirmar isso.
Depois, imagina se eu começo a falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e dá certo, vai ter gente batendo lá em casa, entendeu? Pedindo o número da Mega Sena, já pensou? O pior, vai ter gente apurando para ver se você não tem esquema com arbitragem, já pensou? Ô, rapaz, esquema com arbitragem não existe, Vieira. Isso nunca existiu, isso é coisa da tua cabeça, rapaz. Eu consegui tirar as palavras da boca do Vieira agora. Que é difícil. Então, tá bom. Tua expectativa para o jogo é de um grande clássico no geral. Eu acho que o Fluminense está numa fase muito boa. Porque volta o Fred, volta o Nem, vai ter o Valência, o Diguinho no banco, o Bruno talvez volte. Né? Até o Anderson, que eu não sei se... Né, vai barrar o Leandro Eusébio, vai barrar o... Né, o Gu não vai barrar mesmo. Mas o Anderson talvez já esteja à disposição. Ou seja, o Fluminense vem fortíssimo, vem motivado e o Vasco vem em queda. E o pior de tudo é o seguinte, que o Cristóvão, ele perdeu a mão. Me parece, pelo que eu estou acompanhando do Vasco, que ele resolveu botar Juninho e Felipe para jogar juntos. E não está funcionando. Mas aí eu acho que é possível desde que você arme a equipe para jogar com os dois juntos. Ele não conseguiu. Isso é uma questão importante não que a gente estava torce bom como estava, não estava bom como estava antes, mas pelo menos o Vasco estava ganhando. E agora nem isso. Verdade. Marcelo Savioli, infelizmente nosso tempo acabou, mas sempre há o espaço para o destaque final. Então, por favor, sua palavra final aqui. Bom, o destaque final eu vou dar boa noite para os nossos internautas. Internautas é bom que resume tudo, né? É verdade. Porque agora eu me apercebi de que, quando eu cheguei aqui, eu não dei boa noite, né, para os nossos internautas, por causa daquela mania, aquele hábito que tinha de apresentar o programa. Então eu começava dando boa noite, né? Inclusive, você tem vontade de apresentar o programa um dia desses para matar saudade? Rapaz, vou te falar que eu me divirto bem mais fazendo comentário. Mas qualquer dia desse a gente faz essa brincadeira aí. Esse para matar saudade, né? Esse programa 2 aqui é uma coisa que, mal ou bem, não fica muito preso a um formato, né? Você vê que a gente conversa, mas não a gente pensa debate. Que você vai me empurrar isso não, tá? Uma vez só uma experiência, só uma brincadeira. Isso aí, ó, pode esquecer, eu não vou continuar enchendo o saco de vocês na apresentação, sabe? E eu vou continuar enchendo o saco de vocês aqui só comentando. Gente, foi um prazer voltar a fazer o programa, espero na semana que vem estar de volta. A mensagem... Semana que vem com o retorno de Sérgio Trigo. Retorno de Sérgio Trigo. E a mensagem é de muito otimismo, tanto para sábado quanto para domingo, porque o Cruzeiro está mordido, o jogo possivelmente vai ter só a torcida do Cruzeiro, lá, né, porque lá em Minas tem essa bobagem, né, porque eles acham que os torcedores brigam, nossos torcedores são extremamente civilizados. Eu nunca vi uma briga no redor dos estádios, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, por isso que vai a torcida do Fluminense, a torcida do Vasco lá, né, enfim. Então, acho que isso é bobagem, tem que ter duas torcidas, porque o povo brasileiro é um povo muito pacífico, e principalmente as torcidas organizadas, né, são verdadeiros monges. Então, eu quero passar essa mensagem aí. Tomara que realmente que o Cruzeiro resolva fazer uso da prerrogativa que tem de jogar com o mando de campo, de ter, acho que é 90%, né, do estádio. Exato. Então, boa noite. Desculpe a falta de educação. Boa noite para todos e obrigado pela audiência. É isso aí. Conseguimos terminar o programa sem o banner cair. Porque antes do programa, a gente estava tentando arrumar o banner de 5 em 5 minutos, ele estava caindo, a gente falou, vai cair no meio do programa. Conseguiu segurar, graças a Deus. Boa noite, galera, até semana que vem. E, se Deus quiser, com mais uma vitória do Flusão, e aí cada vez mais próxima da liderança do Campeonato Brasileiro. Até lá.